Mateus 15, verso 1. Enquanto você vai abrindo, esse mês nós teremos algumas atividades na igreja, amém? Em nome de Jesus. Inclusive, teremos encontro de casais. Na verdade, é o primeiro encontro de casais na igreja, amém? Em nome de Jesus. E vai ser uma bênção, nós estaremos aqui para que a bênção do Senhor possa vir sobre cada uma das nossas famílias. Amém? Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: esses escribas e fariseus, só para contextualizar, eles eram judeus, eles eram conhecedores da palavra, conhecedores da lei, certo? Conhecedores dos mandamentos de Deus. Então não era qualquer pessoa, eles eram conhecedores, certo? Os fariseus como intérpretes da lei e os escribas, e o próprio nome já vem de escritos. Eles eram homens que poderiam escrever, que tinham não só detentores da tradução, mas também da conhecedores da lei, mas também eles, homens doutados. A escrita naquela época, por exemplo, era algo muito valoroso, porque nem todos tinham o dom da escrita como aqueles homens tinham, e não era qualquer pessoa que poderia transcrever, por exemplo, um texto como um texto bíblico, um texto das leis, dos mandamentos. Não era qualquer pessoa que poderia transcrever, né? Por que se transcrevia? Estou explicando para contextualizar vocês não ficarem boiando, né? E até bom para que a gente saiba também. As escritas não era qualquer um que poderia fazer, você entendeu? Não é, hoje em dia nós temos lá, até nos dias de hoje, né? Não é qualquer um que pode chegar e não. Eram esses escribas que eles transcreviam ao longo do tempo. Era necessário fazer outras cópias da própria lei, dos mandamentos, dos profetas, né? Dos livros. Por quê? Porque com o tempo, o papel hoje não é como naquela época. Hoje em dia tem uma durabilidade maior, mas o papel naquela época, o pergaminho, ele tinha uma durabilidade bem breve. Então, para que não se perdesse, não estragasse, era feito essas transcrições, e só esses escribas poderiam fazer isso. E esses caras que eram entendedores, conhecedores da lei de Moisés, eles foram interrogar Jesus. E aí ele disse: por que transgridem os teus discípulos? Versículo 2: a tradição dos anciãos. Preste bem atenção. Pois não lavam as mãos quando comem o pão. O que é isso? Esse lavar as mãos para a gente até é uma questão de higiene, né? Vai não pode ser porco, vai lavar essa mão sua. Mas não era só isso. Isso aqui não era só um ato de higiene, era um ato de purificação. Era um ato de uma santificação expressa, só que só na parte de fora, né? E aí a gente já vai entender aqui, ó. Né, ele perguntando: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondendo, ele quem respondendo? Jesus disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe,
Quem maldisser ao seu pai e a sua mãe, que morra. Mas vós dizeis: qualquer que maldisser sua mãe ou seu pai, é oferta ao Senhor que poderíamos aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem o seu pai e nem a sua mãe. Assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Você já viu aquelas pessoas que estamos juntos? Não, pode contar comigo. E na hora do vamos ver, só você e você? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Amém? Até aí. Senhor, nós te agradecemos, consagramos a Ti a Tua palavra, que é viva e eficaz, tão poderosa, capaz de separar a alma do espírito. Que esta palavra possa falar conosco, nos exortar, trazer a transformação que tanto necessitamos. Cura o nosso interior, fala conosco nesta noite, e que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, transformar a nossa vida através da Tua palavra. Em nome de Jesus, importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Senhor, todo valente seja amarrado no abismo, toda manifestação que não seja da Tua palavra e do Teu Espírito seja anulada, cancelada no nome de Jesus, e a Ti nós daremos toda a honra e toda a glória. Amém e amém. Amém. Cabelinho cortado na régua. Pode se sentar. Amém. Sara, a parte segura a parede. Esse texto, só para a gente entrar já no texto aqui, por que Jesus fala? Jesus fala contra os fariseus, por que eles transgridem a lei, o mandamento de Deus, e coloca as tradições humanas acima da vontade e do mandamento de Deus? Por que ele fala isso? Certo? E aí a gente vai entender. Ele fala aqui, ele deixa bem explícito, dá um enfoque. Dentre muitas tradições e doutrinas humanas que eles colocavam acima do mandamento de Deus, Jesus dá um enfoque muito grande com aquilo que era o quinto mandamento, que fala em Êxodo 20. Êxodo 20, 12. Que fala o mandamento para honrar pai e mãe. Certo? E esse honrar pai e mãe é explícito. Os detalhes quer dizer que o filho e o pai, o filho e os filhos, na verdade, eles deveriam honrar o seu pai e sua mãe, certo? Não apenas com palavras, com gestos, não, eles deveriam honrar cuidando deles quando eles chegassem à velhice, quando eles chegassem a uma idade mais avançada, certo? É de responsabilidade dos filhos cuidar dos pais, certo? Quando eles tivessem uma certa idade, que não pudessem mais trabalhar e que não pudessem mais cuidar de si mesmo, certo? Porque na velhice eles chegavam a uma certa idade e, como é, inclusive até os dias de hoje, você chega a uma certa idade, que todos nós vamos chegar, se Jesus não voltar antes, né? Nós vamos envelhecer. E a idade, a disposição que nós temos hoje, nós não teremos mais. E não é porque é fraco, é molenga. Não, é porque faz parte da vida. A idade vai chegando e
a gente não é mais como antes, não temos mais a mesma vigor, a mesma força. E era de responsabilidade dos filhos cuidar dos pais quando eles chegassem a essa idade. E aí eles, traduzindo daqui que o texto diz, segundo a tradição dos anciãos, se seu pai e sua mãe precisar de você na velhice, você diz que eu consagrei e entreguei todo o meu dinheiro a Deus e, portanto, não tenho responsabilidade de cuidar de vocês, certo? Não tenho como cuidar de vocês porque o que eu tenho é só para me sustentar e não tenho como porque consagrei tudo a Deus. E aí Jesus vai muito contra isso. Por quê? Porque independente de qual seja a tradição ou a doutrina humana, ela não está acima da vontade de Deus que é expressa através da sua palavra. Nenhuma tradição. E aí já para a gente entrar de fato na ministração, que inclusive o tema de hoje é quebrando as tradições. E o que são tradições? São costumes, ideias, palavras, mitos, lendas que são passadas, transferidas adiante, transferidas normalmente dentro de uma família, certo? Passada adiante, uma condição, uma doutrina, uma ideia, um costume, um comportamento e por aí vai. Humano, que é passado para outras pessoas, de geração em geração, certo? Só que a tradição, ela não pode estar acima. Os comportamentos e as ideias, por mais que me marcaram durante muito tempo, elas, se não batem com a palavra, se vão contra e se confrontam, se entra num confronto quando o assunto é a palavra de Deus, não pode existir na minha vida e nem na sua vida. Porque a tradição, por mais legal que seja, certo? A palavra de Deus é a única coisa que tem poder de libertar alguém. A palavra é a única coisa que é a verdade, e como o próprio Jesus diz em João 8,32, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então só a palavra de Deus tem o poder de libertar alguém, quando ela é expressa. Mas eu conheço uma pessoa que ouviu um louvor e que foi tocada pelo louvor. Mas esse louvor está sendo cantado o quê? Certo? O que está sendo cantado nesse louvor? A palavra expressa. A palavra cantada. O louvor é nada mais nada menos do que a palavra cantada. E ainda que normalmente a pessoa ouça e se sinta bem e chore e tal, mas uma hora ela vai ter que conhecer a verdade, ela vai se preparar com a verdade. Porque o ser tocado pelo louvor é uma bênção? Sim. Ouvir louvores e ter um tempo de adoração é bom? É bom, sim. É bom. Mas só a palavra me dá o norte, me dá o padrão do comportamento que eu tenho que ter. Do comportamento que eu tenho que ter na minha vida familiar, na minha vida financeira, com os meus irmãos do corpo de Cristo. A palavra em si, que é a Bíblia, ela fala de diversos assuntos, aborda diversos assuntos na minha vida e na sua vida para nos auxiliar em todos os aspectos. Fala de a mesma palavra que fala que entregar o dízimo para que haja mantimento na minha casa e eu repreenderei o devorador de você. Essa mesma palavra no Novo Testamento, quando você vai lendo, fala sobre vida conjugal, fala sobre como os pais devem tratar os filhos, como os filhos devem tratar os pais, fala como nós devemos adorar a Deus, como o próprio Jesus diz,
que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, se o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, então é dessa forma que eu devo adorar. Essa mesma palavra fala sobre vida sexual. O que muitas pessoas acham que é um assunto meio negro, né? Como se o diabo, na hora de Deus criar o homem, Deus cria o homem, faz o órgão genital, faz da mulher, e aí na hora de criar o sexo, Deus olha e fala assim: não, estou sem criatividade. Satanás, vem aqui, faz ali para mim. Foi assim? Não. Deus criou tudo. E se Ele criou, deixou a sua palavra, porque a palavra de Deus é a sabedoria. Guarde isso. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus expressa nas Escrituras. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus expressa nas Escrituras. Então, quer saber sobre a sabedoria de Deus? Está escrito. Como que Jesus vence Satanás no deserto? Através da sua palavra. Então isso não pode ser colocado em segundo plano, porque eu recebi uma tradição e costume da minha família, e agora, né, porque eu aprendi assim com mamãe, eu aprendi assim, e eu sou assim, e não. E aí, eu não quero me aprofundar porque a gente já vai falar sobre isso. Nos nossos dias existem muitas regras e muitas tradições que os homens querem colocar acima, sabe? Então, quem decide não é a palavra, não. Peraí, vamos fazer uma reunião aqui, vamos decidir o que nós achamos. Não existe o que eu acho. Não existe o que o homem pensa. A palavra já está escrita. Tem coisa, você sabe que tem coisas que você não precisa nem vir para mim perguntar, nem para o pastor, nem para a pastora? Tem coisas que você não precisa perguntar para nós. Tem coisas que já estão escritas. Por exemplo, tem casos assim, de pessoas que elas vêm fazer aconselhamentos. Estou falando de modo geral, mas muitas pessoas desses 18 anos de ministério, né, nos tempos que eu já completei, as pessoas vêm fazer aconselhamentos e vêm perguntar e vêm pedir conselhos, mas não porque ela quer um conselho do pastor e quer uma direção de Deus, porque na verdade ela quer que alguém endosse aquilo que ela já está predisposta a fazer. Certo? E isso está errado. Isso está errado. A ponto de uma pessoa pedir para o pastor orar para que acho que foi até a pastora que disse aqui, inclusive no domingo, a ponto de a pessoa vir pedir para um pastor orar, para que o pastor orasse, para que Deus matasse o esposo dela, para que ela se casasse com outro. Olha só a loucura, certo? Então agora Deus vai matar só porque a outra está afim na emoção e na sua carnalidade. Então ela coloca, e a palavra que diz a respeito do o que Deus uniu, o homem não separa. Então, né? Porque na verdade ela não quer que Deus separe, ela quer separar. Ela quer a vontade dela e não a de Deus. Então as coisas são muito sérias e nós devemos prestar muita atenção, porque a vontade de Deus expressa através das Escrituras, através da sua palavra, ela está acima de qualquer coisa. Está acima de opiniões, está acima de qualquer coisa. Está acima daquilo que eu acho, daquilo que eu penso. Por isso, por quê? Porque a palavra foi direcionada e foi criada pelo próprio Deus.
E quem aqui, o próprio Jó fala, e a palavra mesmo diz, quem sondou a mente do Senhor? E quem, por acaso, na criação, lhe serviu como conselheiro? Né? Quem foi que, Senhor, acho que a luz não devia ser assim, não. Tem até uma chargezinha que fala que Deus criou a mulher depois, né? Criou o homem primeiro e depois criou a mulher. Depois só que criou a mulher para que ela não desse palpite. Essa celular não devia ser assim. Esse negócio, esses bichos. Não. Então, calma. Ninguém serviu de conselheiro. Ninguém serviu. Porque a mente de Deus ela é insondável. A mente de Deus é insondável. Deus é um mistério insondável. Fala aí, me defina assim, em uma palavra só, quem é Deus? Alguém saberia me dizer? Mas ele é só isso? Não. Você entendeu? Aí alguns poderiam falar assim, pastor, Deus é amor. Mas Deus é só amor? É? Só amor? Não. Pastor, mas Deus é só misericórdia? Não. Não. Quem é Deus? Deus é fiel, pastor. Mas Deus é só fiel? Não. Deus é não faltaria palavras para descrever quem é Deus. Portanto, esse Deus que não tem como descrever ele em uma só palavra, esse mesmo Deus foi quem criou a sua própria palavra. Então, esse Deus que eu não consigo nem descrever como uma palavra, como que eu vou pegar a palavra que ele criou e colocar acima de qualquer vontade, ou doutrina, ou conhecimento, ou opinião, ou costume humano? Por que eu me daria o luxo de fazer isso? Você entende? Quem está aqui está entendendo? Amém? Então, nós precisamos prestar muita atenção. Então, essa é uma noite de nós nos livrarmos de todo costume, de toda tradição, de tudo aquilo que nós trazemos durante muitas gerações passadas vem sendo trazido para minha família, para a sua família, e que ninguém larga, e que vovó foi assim, mamãe é assim, eu sou assim, meu pai era assim, eu sou assim. Não, isso tem que ser extirpado, tem que ser retirado do nosso meio. Porque a única coisa que vai nos libertar e que vai trazer cura para a minha vida e para a sua vida, a única coisa que vai nos sustentar no dia em que você estiver passando por uma situação difícil, é a palavra que vai te sustentar. É a palavra que vai te sustentar. Quer ver? A pastora ministrou aqui no domingo. Quem lembra que a pastora ministrou no domingo? Eu lembro. João 10:10. Sobre o pastor. Nós somos ovelhas. Eu até brinquei aqui que nós não somos Peppa Pig, nós somos João Camelo, lembra? Então. E você está passando por um momento difícil. Você fala, meu Deus, e agora como que vai ser? E aí você se lembra do Salmo 23, que fala que o teu Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Entendeu? O que é isso? A palavra. Certo? É a palavra. E aí você se lembra de Filipenses 4:19, que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. E por aí vai. O Senhor é meu rochedo, minha rocha, em quem confio. E por aí vai. Então, a palavra de Deus, a tua palavra e a palavra de Deus, aquilo que sai da sua boca, aquilo que
tem que ser a sua confiança e tem que ser, os teus pés têm que estar firmados nessa palavra. Porque é ela que vai te sustentar no dia que você estiver passando por uma situação difícil. Você tem ela para te sustentar e para te dar a direção que você precisa. Por isso que o culto é ministrado, por isso que nós temos a ministração da palavra, porque o culto e a pregação da palavra é a pregação da própria palavra, certo? Direcionada para nós, para que nós durante a semana possamos nos lembrar daquilo que nós fomos ministrados. Por isso que é importante você congregar, por isso que é importante estar em corpo. E por isso que inclusive também é importante você estar e ter alianças, amizade, com quem tem amizade e aliança com Deus. Porque na hora que você estiver precisando de uma palavra, você vai conversar com alguém e estiver passando uma situação difícil no casamento, se você não abrir e você for conversar com uma pessoa que não tem aliança com Deus e que nem a sua própria vida está pautada nessa palavra, você vai falar que está com uma situação difícil no casamento, a pessoa vai falar para você se separar e sair pegando geral. Porque a vida dela não está pautada, não está fundamentada na palavra. Agora, se você tem uma pessoa, aliança de oração, está lá com uma situação com o teu filho, e aí a pessoa também tem aliança com Deus, e a vida dela também está pautada nessa palavra, você tem um irmão que te diz, não, vamos orar porque o Senhor vai abençoar, o Senhor vai restaurar, em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que nós não geramos filhos para calamidade. Certo? Quem está entendendo? Mais claro do que isso, eu estou passando por vários textos e falando sobre a palavra, porque isso precisa estar muito claro para nós. E aí, para nós, olha só, para nós caminharmos para o fim, essas tradições precisam ser quebradas. Certo? E a primeira tradição que precisa ser quebrada é a tradição do externo, da aparência, daquilo que se vê, certo? Daquilo que é externo. Durante muitos anos no Brasil foi interpretado de que só era crente quem andava de terno e gravata, certo? Foi interpretado e foi entendido que só poderia ser crente se tivesse de terno e gravata. E que você até poderia lá em si, mas você tinha que se enquadrar. Sendo que isso não é uma tradição e uma doutrina humana. A Bíblia nunca disse. Aliás, quando, 1 Samuel 16, quando o Senhor Samuel vai na casa de Jessé para ungir, o quê? Quem sabe que Samuel foi ungir na casa de Jessé? Sim. O que o próprio Deus fala, vai na casa de Jessé, que eu já tenho me provido de um rei, dentre os filhos dele. E ele vai lá, e vai, e separa. E aí quando ele olha o primeiro... E na cabeça de Samuel, e olha que Samuel é um homem de Deus, hein? Mas na cabeça de Samuel, quando ele olhou, bateu o rosto e falou, não, ele está diante do Senhor, o seu ungido. E esse cara fortão, homem de guerra, malhado no fitness, é esse. E aí Deus falou, só que não Samuel, não é esse. Aí o Senhor, é esse. Não é esse, é esse. Então deve ser esse, deve ser. Porque todos aqueles homens, filhos de Jessé, eram homens de guerra. E na cabeça de Samuel falou, o rei vai para a guerra, então tem que ser um homem forte. E aí o que o próprio Deus disse, Samuel, nenhum desses tem me provido um rei, não atentes para a sua aparência,
Porque Deus não vê como vê o homem. O homem olha o exterior, mas Deus vê o coração. E quando chega, acabou os seus filhos? Não, tem o outro lá que está lá apacentando as ovelhas. Davi chega, cheirando ovelha. E segundo aquilo que se entende, Davi não tinha não tinha porte de guerreiro, não tinha aparência nem condição, assim, segundo os costumes humanos, de ser rei. Nenhuma condição. Só que Deus queria ele. Porque Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. Então aquilo que está externo não pode estar acima daquilo que Deus quer. E é isso que poucas pessoas entendem, né? Terno e gravata. A mulher tem que estar com a cabelão, saião. Uma coisa é a pessoa gostar de andar desse jeito. Ótimo, maravilha, quer ficar assim? Aliás, respeito os irmãos, né, que andam dessa forma e que nas igrejas que ainda se tem esse tipo de comportamento. Ótimo, maravilha. Se é assim, maravilha. Mas eu não posso obrigar que o meu irmão ou que outra pessoa tenha esse mesmo comportamento. Você está entendendo? Eu não posso obrigar e dizer que um irmão é mais crente do que o outro, porque o outro está com cabelo, ou porque o outro está bem vestido, ou porque o outro está de social, porque o outro está de tênis, porque o outro está de sapato. Eu não posso distinguir e nem posso julgar que um é mais santo do que o outro por causa disso. Isso é doutrina de homens, é doutrina humana. Deus não enxerga e Deus não deseja. Aliás, em Joel 2,13, a palavra do Senhor vai falar que o Senhor deseja um quebrantamento do povo. E Ele fala: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Porque era um costume, quando alguém queria se humilhar diante de Deus, quebrantar o seu coração, se humilhar, né, em sinal de oração, de rendição a Deus, eles rasgavam as suas vestes, né? Mas o que o próprio Deus diz? Rasgai os vossos corações. Ou seja, não vem dar show para mim, não. Vem dar uma de novela mexicana, porque eu não gosto de Maria do Bairro, nem dessas, não, nem de usurpadora, nem de nenhuma dessas. Eu não gosto disso. Eu quero ver o teu coração, se ele está entregue na minha presença. Certo? É isso que o Senhor deseja de nós. É isso que o Senhor deseja, com que a sua palavra seja obedecida, e que o próprio Samuel fala com Saul depois. Que Samuel vem entregar toma aqui as ofertas para agradar ao Senhor. E aí, o que o próprio Samuel diz? Importa é que se obedeça. Deus se agrada muito mais de sacrifício do que se obedeça a sua palavra, do que se obedeça a sua vontade. Por quê? Porque ele queria passar um pano. Sabe quando alguém quer passar um pano? Sabe quando alguém começa a te agradar muito, entre aspas? Você fala: essa pessoa está me elogiando, está me dando presente, me agradando. Tem alguma coisa esquisita. Tem coisa esquisita. Porque na verdade o mandamento era claro para Saul: vai lá, destrói todo reinar lá o pessoal dos amalequitas e volta para cá. Essa era a ordem. Aí ele vai, destrói e guarda o melhor do gado, o melhor de não sei o que, o melhor dos bois. E aí, não para oferecer oferta ao Senhor. Melhor é obedecer do que sacrificar. Em outras palavras, é melhor obedecer do que fazer a sua vontade. É melhor obedecer do que meio obedecer.
Obedecer 99% é não obedecer. Ou eu obedeço e confio, e o mal dessa geração é porque elas querem entender. Por quê? Mas assim, por que eu tenho que fazer isso? Porque obedeça. Obedeça, faça aquilo que Deus está te pedindo. Porque Deus não é obrigado a nos contar tudo. Abraão, vai para o lugar que eu te mostrarei. Ponto. Deus não falou para que lugar, Abraão. O mal, muitas vezes, dessa geração, e nós nos incluímos junto, é que nós queremos muitas vezes saber. Deus, conta aí tudo que Deus vai. Já pensou se Deus contasse tudo? As lutas que você enfrentaria? Já pensou se Deus te contasse tudo? Você ia desistir na hora. Não, pelo amor de Deus, esse negócio de ter filho, não. Não, que isso? Não, esse negócio de trabalho, não. Vou passar tudo. Por tudo isso, não. Na hora que José teve aquele sonho, e aí Deus falasse assim, então, você vai ter um sonho, mas você vai ir para a prisão, você vai ir lá ser vendido como escravo. Aí José, não, já estou sabendo. Então, passo a vez, Senhor. Dá para o outro aí. Então, a aparência não está acima. A aparência e aquilo que é externo não está acima. A tradição não está acima da palavra de Deus. Segundo, costumes familiares. E isso é muito sério. Muito sério. Muito sério. Porque tem pessoas que preferem agradar, fazer determinadas coisas para não desagradar a mãe, para não desagradar o pai, o avó. Você está entendendo? Só que vai ferir a palavra de Deus. E muitos desses costumes, sabe o que vem? Costumes familiares? Vem idolatria junto. Vem costumes e comportamentos. Certo? Vem opiniões. Então, a menina vira o negócio da outra. O Santo Antônio de cabeça para baixo, é isso? Vira lá de cabeça para baixo, porque a mãe fazia também da mesma forma. A outra vai ser de uma velhinha, porque a mãe também fazia isso, porque a avó fazia, porque a bisavó fazia, porque a outra tem um determinado, o outro tem um determinado comportamento, porque o pai tinha, porque o avô tinha, porque não, eu faço assim, eu sou assim, desse jeito, mas esse jeito, essa personalidade, esse costume e esse comportamento está ferindo a palavra e, consequentemente, está ferindo o Espírito Santo. Entenda bem, se está ferindo a palavra, está ferindo a Deus. Se está indo contra a palavra, está ferindo e está desagradando a Deus. Está desagradando a Deus. Então, nós precisamos entender isso. Que tem determinados costumes, por mais maravilhoso, por mais nas boas intenções que minha mãe teve, ou que meu pai teve, ou que meus familiares tiveram, mas agora eu escolhi seguir a Deus, eu escolhi Jesus. E agora, por mais que eu amo de paixão minha mãe, meus avós, amo. Mas agora o que prevalece na minha vida é a palavra de Deus, porque foi ela que me salvou. Porque é nessa mesma palavra que diz, que em João 3,16, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que crê em quem? Em Jesus. É nessa mesma palavra que diz que Jesus ressuscitou e que Jesus virá buscar a sua igreja. Então, e só por isso aqui que eu falei, já deveria garantir e já deveria ser suficiente para você falar assim, não, peraí. Então deixa eu rever os meus conceitos, peraí, deixa eu rever aqui algumas coisas.
Não, aquilo lá, aquelas ideias, essas opiniões, não está batendo com aquilo que a palavra deseja. E nós vivemos uma sociedade muito complicada, porque você não pode falar, expressar uma opinião ou simplesmente pregar. Que você já é taxado de homofóbico, que você já é taxado de preconceituoso, de machista, de o que quer que seja. Mas não é isso, é porque a exposição da palavra e até nossa vida mesmo, quando ela é exposta para a palavra, você começa a enxergar uma série de coisas erradas em você mesmo. Porque você olha e você começa a observar os evangelhos, aquilo que Jesus diz, e você começa a entender que na verdade, como o próprio Jesus disse, tira a trave do teu olho para você enxergar o que está no teu irmão. Você fala, não, peraí, eu estou falando, eu estou cuidando da vida dos outros. Eu estou falando muito do meu irmão, quando na verdade, olha o tanto de problema que eu tenho aqui na minha vida, eu vou cuidar da minha vida. E vou orar pela vida do irmão, que é o que Jesus diz em Mateus 7. Tira, hipócrita, você está falando do teu irmão, está falando do cisco do teu irmão, o teu olho, na tua cara tem uma trave. E aí ele vai dizendo, não, mas espera aí, não se põe o sol sobre a vossa ira, não, espera aí, papai era assim, vovô era assim, sangue nos olhos. Mas espera aí, a palavra está falando que não é para eu pôr o meu sol, se pôr o sol sobre a minha ira, não é para eu dormir brigado, não é para ficar irado e cometer erros e depois, no calor da emoção, ir lá e fazer acontecer, brigar e falar um monte, e aí depois eu não posso mais pegar aquelas palavras de volta, porque eu já falei, e eu posso até esquecer, mas quem ouviu não vai esquecer. E aí eu vou ter que ir lá e remediar uma situação. Então, peraí, eu vou irar, mas eu não vou pecar. Posso até ficar nervoso na hora, mas eu vou me segurar, contar até 10. Você está entendendo? Então, as coisas são assim, a nossa vida, as famílias. E assim, ainda muitas pessoas levam muito a sério aquilo que pai e mãe diz. Se o seu pai e a sua mãe estiver falando exatamente o que está escrito, estiver falando e estiver coerente com a palavra, ótimo, maravilha. Vai fundo. Contudo, se estiver fora, contudo, aquilo que as outras pessoas, amizade, amigos, tem gente que, não, fulano é meu fechamento, fulano tá fazendo com que você vá, essas atitudes está fazendo você sofrer prejuízos. Ou você nunca reparou que muitas vezes tem pessoas, eu já vivi muitas vezes isso, a pessoa não falava nada, ela só chegava, toda vez a gente começou a reparar nisso, toda vez que uma pessoa ia em casa, sempre quebrava alguma coisa. Não sei quem já teve essa experiência. Toda vez, e acho que eram umas 2 pessoas que aconteceu isso. A pastora, a gente comentando lá dentro, faz muitos anos já que essas 2 pessoas não vão mais em casa. Até porque uma está em outro município, o outro está em outro país. Mas a gente sempre reparava, toda vez que essa pessoa vem em casa, você já reparou que sempre quebra alguma coisa? Uma vez quando você, a gente usava CD ainda. Quebrou um CD, quebrou não sei o que, quebrou um aparelho lá, quebrou a cama, quebrou, meu Deus. Então a gente vai insistir em ferir, em continuar indo contra a palavra, até mesmo sofrendo grandes prejuízos, tendo perdas. Não, mas eu vou porque eu vou ajudar. Cada um que vai cuidar da sua vida.
Nós já temos a nossa família. Vai abençoar, vai dobrar os teus joelhos, vai buscar pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus. E terceiro e último, a liturgia. Nenhum ritual está acima da palavra, nenhum mandamento, e nenhum contra acima do mandamento do Espírito. O culto, tudo que nós fazemos aqui no culto não acontece por achismo, tá? E note que sempre nós começamos o culto com uma palavra. Sempre acontece aberto com uma palavra. Pelo menos deveria acontecer. Por quê? A palavra é o que dá o norte, é o que dá a direção. Sem a palavra a gente vai chegar aqui e falar assim, então gente, vocês têm um livro dos 3 porquinhos aí? Procura aí, agora vamos ensinar. Um foi na casa e construiu a casa de palha, olha, mas assim gente, casa de palha meio hoje já tem material. Aí o outro foi e construiu, aí veio construiu a casa de madeira, e veio o lobo e soprou e derrubou a casa. Gente, começar a contar aqui historinha. Gente, aí outro dia eu chego aqui e falo assim, gente, minha avó contou uma historinha uma vez e eu vou contar e compartilhar com vocês aqui hoje, tá? Gente, eu assisti uma palestra no YouTube e eu vou compartilhar aqui com vocês. E não abre a palavra. E a palavra fica em segundo plano. Tá entendendo? Eu posso até... Tem muitas palestras que são legais. Palestras de motivação, que é de dado em empresas e tal. Ela pode até agregar algum conhecimento para você, mas ela não vai te transformar. Ela não vai gerar transformação dentro de você. Ela não vai te confrontar, porque a palavra ela tem o poder de nos confrontar também. De falar assim, para de pecar, para de falar desse jeito, para de cuidar da vida do outro, porque você tem muita coisa para cuidar da sua vida, como eu falei aqui no texto. Ela nos disciplina, ela nos força a viver uma transformação. Você pode assistir o que for, mas nada vai gerar transformação dentro de você. Então, para nós finalizarmos a palavra, tem que ser tratada como algo precioso. A palavra está acima, portanto, leia a palavra. Quer saber o que Deus pensa? Leia a palavra. Não pode estar acima de nenhuma tradição humana. E é tão importante isso, porque o que o próprio apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, na primeira carta de Timóteo? O Espírito expressamente afirma que muitos se apostatarão da fé. O que é se apostatar? É esfriar da fé. É tipo, sabe aquele dia que a pessoa vai, aí um dia tá fogo e glória, aí outro dia... hoje acho que eu não vou no curso, não. Hoje também não vou. Amanhã não vou. E quando vê, já tá no pancadão. Quando vê, ou às vezes não tá nem no pancadão. Quando vê, já tá na festa de família. Aí um dia tá no meu refrigerante, outro dia, quando vê, já tá organizando o baile já. Isso é se apostatar. E ele vai dizer que muitos se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e doutrina de demônios. O que é doutrina de demônios? É toda doutrina que não está na Bíblia. É toda palavra, ou mandamento, ou opinião, ou tradição que não está na palavra. É doutrina de demônio. E aí, olha só que é tão importante isso, que o próprio apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, que, se não me falha a memória, que ele diz para os Coríntios, fala assim, se alguém
vir e pregar o outro evangelho, ainda que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho fora deste que nós temos pregado, seja maldito. Ou seja, não aceite nada daquilo que não está escrito. Então conheça muito bem, faça parte, quem já faz, continue lendo, se aprofundando. Vai ter aí, já tem o estudo bíblico, venha. Não tem condição de vir, acompanha, porque tem aí, depois procure o presbítero, o Fábio que está aqui. Tem uma forma de você estudar e de você fazer o estudo bíblico online. Mas faça, se aprofunde. Se aprofunde. Porque está cheio de gente fazendo e cometendo erros por falta de conhecimento. E muitos, não é porque também não conhecem, mas porque querem a sua própria vontade. Porque na verdade querem agradar a sua própria carne. Então, assim, não, Deus entende. Não, Deus entende se você obedecer a sua palavra. Deus tanto entende que você está olhando, Ele está vendo que você está preferindo a sua própria vontade do que a palavra dele. Só que a nossa vida, se não estiver pautada nessa palavra, eu quero te dizer, os frutos aparecem. Certo? E tudo nessa vida tem colheita. Tudo nessa vida tem colheita. Tudo. Quero te dizer nesta noite, você que muitas vezes tem passado, que você está, e que às vezes Satanás quer soprar no teu ouvido e te dizer que você está indo na igreja, não está acontecendo nada. Você está indo na igreja, mas olha o tanto de situações que já aconteceram na sua vida de dificuldade. Aconteceram porque é Ele mesmo levantando essas situações para te paralisar. E já viu aquela história de que ninguém chuta cachorro morto? Tá entendendo? Ninguém chuta cachorro morto. Então, se ele está se levantando, é porque você está caminhando na direção certa. Você está caminhando e você está com a sua vida caminhando rumo a uma transformação. Você está caminhando com Cristo e Cristo está caminhando com você, está do seu lado, te ajudando. Por isso, não se afaste, não entregue, não volte atrás. Se aprofunde nessa palavra, porque ela vai servir para você quando você mais necessitar e que você não tiver como chamar pastor nem ninguém. Você vai ter a palavra e o Espírito Santo que habita dentro de você para te ajudar a entender essa mesma palavra, para te ajudar a você entender quando você precisar de um norte, quando você falar, meu Deus, e agora? E você vê na própria palavra a respeito de tantas histórias que nós vemos de tantos homens e mulheres de Deus que passaram por situações tão difíceis, até piores do que a nossa. De Daniel, que não negou a sua vida, os seus princípios em orar e buscar a Deus, e foi para a cova dos leões, mas era um momento difícil, mas ele também foi livre daquela cova. De Sadraque, Mesaque e Abednego, de Davi, de tantos homens e mulheres que perseveraram e que prevaleceram. Então você vai olhar para esses homens e vai olhar para essa palavra e falar assim, não, se estes homens, se essas mulheres, se essas histórias, se aconteceu com Davi, se Daniel enfrentou aquela dificuldade, se Davi passou por essa situação e ele conseguiu e o Senhor deu vitória a ele, então comigo também não vai ser diferente, porque eu estou com Cristo, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho uma aliança com Deus, em nome de Jesus. Então nada do que vai acontecer comigo, não existe nada que aconteça na minha vida e que vai acontecer comigo que não esteja dentro da vontade de Deus. Por isso, em nome de Jesus, entenda, leia, busque essa palavra, para que amanhã ou depois, quando vir alguém querer
jogar uma conversa fiada para cima de vocês e falar assim, não, peraí, mas eu conheço. Posso não conhecer muito, não ser um teólogo, mas eu conheço. Você sabia que você não precisa ser teólogo para conhecer a Bíblia? É só você ler. O Espírito Santo habita dentro de você. Você não precisa ser um teólogo conhecedor. Não. O próprio Salmo 23 que eu acabei de ler. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me tranquilo pelas veredas. Ainda que eu passe pelo vale de sombra de morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O seu cajado e a sua vara me consolam. Então, não se preocupe. Mas pastor, eu não tenho tempo. Mas acordo cedo demais. Meu, gasta um tempo, reserve um tempinho para você ler. Vamos nos colocar de pé. Gaste um tempinho para você ler. Separe um tempo. Baixe aí no celular, não sei quem. Gaste um tempinho nos seus, sabe? Lendo, buscando. Em nome de Jesus. A palavra está acima de toda e qualquer tradição e condição humana. E toda e qualquer doutrina. Certo? É assim que funciona. Vocês são pentecostais, neopentecostais, luteranos. Nós somos. Se é a igreja de vocês, é o quê? É a igreja de Jesus. Existe igreja de Jesus? Existe. Mas assim, vocês. Não é pentecostal. A gente acredita no Espírito Santo. A gente ora em línguas. A gente é batizado. A gente ora. A gente dá liberdade para o Espírito agir no nosso meio. Mas se vocês não são mel, a gente é de Jesus. A igreja de Jesus que vai me buscar. Serve essa? Serve. Amém? Porque Jesus não falou assim para Pedro, falou assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, mas só a igreja que rodopia. Não, mas só a igreja que todo mundo canta assim. Só a igreja que todo mundo chora e todo mundo cai no chão. Não. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Foi o que Jesus disse. E ele disse, ele fundou a sua igreja. Sabe como? Sabe como Jesus fundou a igreja? Ele fez um documento. Sim, Pedro. Vem aqui, menino. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ensina aqui, Pedro. Carinho. Põe o dedo aí. Tá, agora eu estou assinando. Dá o carimbo, moço. Não. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele deu a sua palavra. Jesus deu a sua própria palavra e edificou a igreja. E é essa igreja que somos eu e você. E sabe contra qual igreja as portas do inferno não vão prevalecer? Contra você. Vire-se para quem está do teu lado. Fala assim, contra você. Fala assim, contra você. As portas do inferno não vão prevalecer. O diabo não vai prevalecer. Os demônios não vão prevalecer. E não foi homem, não foi carne nem sangue que disse. Foi o próprio Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Ore.
Existem costumes, ideias, opiniões que você dá, eu não concordo. Você não tem que concordar com nada. Você tem que abrir teu coração para receber a palavra. E acabou. Eu não concordo que tem que ter coisa para criança. Eu não concordo que tem que ser assim tão radical. Não seja radical, não. Não seja radical, não, de você não ler uma Bíblia, e de você não buscar o Espírito Santo, e de você não vir na casa do Senhor, não, para você ver. Tá? Não seja assim. Não busque a Deus, não, para você ver aonde que vai parar. Eu já vi muitas pessoas com um discurso muito parecido e que falam assim, não vê, a palavra não é bem assim. Muitas dessas pessoas já estão no mundo, tá? Muitas dessas pessoas não estão na igreja. E muitas delas estão na igreja, mas estão... Elas só vão à igreja, elas não são igreja. Existe uma diferença de você ser igreja e você ir para a igreja. E a própria palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não contra aqueles que vão para a igreja. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos deixar diante da Tua presença todas as opiniões, costumes, ideias, achismos. Deixa aí na presença do Senhor todas as ideias. Tem coisas que muitas vezes você seguia e que você acreditava que era pura verdade e que são coisas que você trouxe da sua família, que você ouviu da sua mãe desde criança. Vai deixando na presença do Senhor, em nome de Jesus. O que importa é obedecer a Deus do que obedecer a homens. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante da Tua presença. Em nome de Jesus, deixamos costumes, ideias, opiniões, deixamos na Tua presença achismos, eu concordo, eu não concordo, em nome de Jesus, está quebrado, em nome de Jesus, eu tenho que aceitar a Sua palavra, importa que a Sua palavra, porque eu não sei mais do que o Senhor, eu não fui conselheiro quando o Senhor criou o mundo, quando o Senhor criou todas as coisas que existem. Portanto, eu me rendo, eu quero me render ao Senhor e, portanto, me render à Sua palavra também. Por isso, Pai, em nome de Jesus, faz cair por terra todos os costumes, tradições humanas, achismos, doutrinas malignas, em nome de Jesus, que muitas delas queriam se infiltrar na nossa casa, está quebrado em nome de Jesus. Nós amaremos a Sua palavra, nós amaremos a Tua palavra, e sobre ela colocaremos a nossa vida, e sobre ela seremos guiados em nome de Jesus, e nela colocaremos, estaremos firmados na Tua palavra, como o próprio Senhor disse, medita na minha lei de dia e de noite, para que faça prosperar tudo e todo este povo, em nome de Jesus. Por isso, Pai, nós colocamos a nossa vida diante da Tua palavra, para que possamos sim ser exortados por ela, sim, para que possamos também sim prosperar por causa da Tua palavra, porque é a Tua palavra que nos diz que se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Não foi homem, nem carne, nem sangue que nos disse isso, foi a Tua palavra, foi as palavras que saíram da Tua boca e que estão expressas, estão escritas em nome de Jesus. É a Tua palavra que nos diz que haverá novos céus e nova terra. Não é um livro, uma literatura humana, não, é a Tua palavra que nos diz que haverá céus e nova terra e que nós aguardamos ansiosamente por esse céu. É a Tua palavra que nos diz que para nós existe uma vida eterna, que o Senhor Jesus morreu naquela cruz e que ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida eterna, nos dar vida e vida em abundância. É a Tua palavra que nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque para nós não haverá condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso, Pai,
sobre esta palavra, nós nos dobramos e nos curvamos para que ela seja o norte na nossa vida, para que nenhuma opinião de homens seja maior do que a tua palavra, para que nenhuma ideia, filosofia humana, nenhum relativismo, nenhuma ideia que queira muitas vezes me induzir ao erro, nenhuma ideia que muitas vezes queira afagar o meu ego, nenhuma ideia que muitas vezes queira, na verdade, alimentar os desejos na carne, em nome de Jesus, nenhuma delas seja maior do que a tua palavra na nossa vida, e que esta palavra tenha valor para nós possamos dar valor para a tua palavra, que é viva e eficaz, capaz de cortar, separar a alma do espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Por causa da palavra que você sabe que Jesus existe. Por causa dela. Só para você ter uma ideia, essa palavra tem tanto valor e, na verdade, para os judeus, muitos judeus não acreditam que Jesus é o Messias, né? É o próprio Deus. Mas para eles só existe o Antigo Testamento. E mesmo assim, esse Antigo Testamento, para eles é diferente, né? Para eles é a Torá, que é o Pentateuco, enfim, os profetas, né? Eles têm tanto valor, eles têm tanto apreço, eles olham isso com tanta preciosidade, que quando os fariseus vão ler a palavra, olha só, quando eles vão ler a palavra, que tem um dia, eles vão ler e vão, né? Eles tomam banho, fazem a barba, eles se preparam para ter um contato, porque isso aqui tem muito valor para eles. E deveria ter um valor muito maior do que nós damos para isso. Você não tem tempo para ler? Quanto tempo você gasta mexendo em redes sociais? Quanto tempo você gasta jogando? Quanto tempo você gasta assistindo? Maratonando uma série? Quanto tempo você gasta? Será que a gente não tem tempo mesmo? Ou a gente não gasta? Porque assim, uma coisa que aquilo que a gente tem dá valor de verdade, a gente acha um tempo. Quando você namorava, que estava naquele calor do momento, paixão, aquela paixão, você caçava um tempo, você achava um tempo para ligar para a pessoa. Por que então essa palavra a gente não pode achar um tempo? Acha um tempo. Porque é o conhecimento dessa verdade que vai manter a tua fé acesa, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Então, você que nos assiste, que essa fé, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que essa fé, que essa palavra, na verdade, ela esteja acima de qualquer coisa na tua vida. Acima de toda e qualquer opinião. Há tantos debates políticos, né? As pessoas vão debatendo nas redes sociais. Graças a Deus que você nos assiste, ou está usando a rede social agora para um bem muito maior. Receber a palavra. Que essa palavra entre na tua casa, na tua família. E possa produzir frutos. No nome de Jesus. Deus te abençoe. Naquilo que necessitar, aquilo que vocês precisarem, nos procure. Deus abençoe. Amém.